Oi, amigos, amigas do Facebook, primeiro programa do ano, contamos com vocês aí. Já está começando, hein, pessoal? O nosso 60 minutos, às 13 horas e 7 minutos. Já estamos nos ajeitando aqui para começar. Vamos botar o som ambiente aqui da rádio já. Esperamos que vocês acessem as nossas páginas. Ok? Que sou eu. Vamos lá. Treze horas e 7 minutos de um ano novo, 2018. Já estamos aqui na Cidadania FM. Obrigado a Indilis, que acordou cedo, hein, Indilis? Obrigado. Acessando a nossa página aí, às 3 horas temos a Indilis aqui na Cidadania, não é, Ademar Miguel? Contamos aí com a sua audiência. Estamos começando 2018 com um novo programa, ou a nova fase do programa, que não tem muito de novidade, mas estaremos aqui sempre mostrando as notícias do dia para todos os amigos que acessam pelo Face, que ouvem pela rádio, que estão na internet, que estão nos aplicativos. Cláudio Duarte, um abração, ele que está lá em Campinas, né, Cláudio? Um abração para você aí. Começando então os 60 minutos com as informações e os destaques da edição de hoje. Às 13 horas e 8 minutos, vamos mostrar os amigos e amigas aniversariantes. Também vamos mostrar os amigos apoiadores, as empresas que estão sempre conosco. Vamos mostrar também as notícias direto de Brasília. Estaremos falando da Mega Sena, não foi dessa vez, hein, Titoné? Também não joguei, como é que poderia ser, né? E também estaremos falando da São Silvestre, que já aconteceu na passagem do ano, mas vamos mostrar aí uma matéria sobre esses assuntos. A saúde do presidente Temer interessa? Pois é, ele parece estar com infecção urinária, hein? E também as novas regras para as eleições do ano que vem, que ninguém sabe ao certo quais serão os candidatos, fala-se muito, mas vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Também estaremos mostrando a situação do Rio Grande do Norte, que a Força Federal também esteve lá para dar uma ajudazinha para o governo local, que a coisa está feia. A mensagem do Papa, os conflitos previstos pela ONU em 2018, também estaremos falando que até 2020 teremos os semáforos sonoros aí para as pessoas com deficiência auditiva. Estaremos falando da casa própria e também estaremos falando de saúde, hein? A idade gestacional pode ser medida hoje com um aparelhinho muito simples, que é novidade, ainda está em fase de testes. E também a resolução sobre vacina que a Anvisa está determinando para este ano que estamos começando. E para completar, a primeira patente da fotografia foi feita pelo Daguerre, isso há 180 anos atrás. Portanto, a idade da fotografia não é tão idosa, a fotografia é só 180 anos, tá ok? É isso aí, vamos então aos nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São exatamente 13 horas e 11 minutos. Boa tarde aos amigos que estão acessando pelo Face. Já tem vários amigos, daqui a pouquinho te mando um abraço para cada um deles. Quem faz aniversário hoje é o Pedro Correia Calamita, filho do Dr. Calamita, colaborador aqui da rádio, ex-colaborador, mas que deve voltar logo novamente com o programa de choro. Também o Jafres Fernandes Rodrigues aniversaria hoje, e a Malê, a Maria Helena Picalho, professora de inglês, né? Um abraço para a Malê, que está sempre aí nos acompanhando. Um abraço para a Toninha também, para a Silvia Helena Ribeiro Kunichiro, desejando a todos nós aqui um feliz ano novo. E para todos os ouvintes também, um abração, a gente retribui aí. Também os amigos que aniversariam, que estão no Face,
dar uma olhadinha rapidinho, depois de tanto feriado, dá a impressão que hoje já é uma quarta ou quinta-feira, não, Tutonelli? O Ivan Rodrigues aniversaria hoje. Ivan é músico, um abração para o Ivan, grande violinista. O Fábio Castro aniversaria hoje, o Flávio Vicentini, a Denise Anselmo Sartori, a Vanessa Lucas, Karina Fonseca, Thaís Amâncio, Sérgio Júnior Cruz Almeida, Ellen Lopes, Rafael Helmeister Portes e Alexander Lobo. São os amigos aí e amigas que estão aniversariando. E o Flávio Zandoná, o vereador conosco lá, desejando um feliz 2008 a todos nós aí. A gente retribui também, viu, Flávio? Vamos lá, esse ano tudo começa, a partir de amanhã já começa a reativar, na verdade, aí a Câmara Municipal, né? Hoje à tarde já tem expediente lá, mas para valer começa amanhã. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas postagens e eu quero mandar um abraço para os amigos, nossos apoiadores, né? NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e o 997-61-1501 é o telefone 24 horas do Nelson da NT Chaveiros. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular e muito mais, né? Então, a UDI Ressonância Magnética também conosco, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, atende das 7 às 18 horas, todos os dias, segunda a sexta, particular em convênio, lá pertinho da Santa Casa, Mato Grosso 800. E o Miranda Ataque, sempre conosco, através do WhatsApp ele atende, 997-29-9608. Você agenda aí com antecedência de 24 horas para qualquer lugar do Brasil. A viagem com toda a segurança e preço justo, 997-29-9608. Já temos aqui uma reclamação da dona Maria Tereza, que ligou aqui para nós, dizendo o seguinte, que ela fez um trajeto do centro da cidade até o Plimec, e ela viu mais ou menos 10 a 12 pessoas, moradores de rua, tomando chuva. Alguns tinham cobertores cobrindo os seus corpos, outros não. E ela faz a seguinte pergunta: Avaré possui ou não alguma entidade social para socorrer essas pessoas? É a pergunta que ela faz. Cadê as pessoas que falam tanto em confraternização e deixam a própria cidade com os seres humanos sem socorro, abandonados? Tá aí, é verdade, viu, dona Maria Tereza? É um problema muito sério, já houve tempos melhores, hein? Eu me lembro bem, quando no governo Wagner Bruno, já há algum tempo atrás, eu até tive um problema aqui no Lago São Benedito, eu liguei na hora, veio o pessoal, deu a atenção, recolheu a pessoa que estava na rua, sem assistência, e assim aconteceu vários fatos, principalmente crianças na rua, também ou havia um atendimento adequado, e agora a gente percebe que a assistência social está deixando a desejar. Então, o pessoal da assistência social, da secretaria, a Érica, que é a secretária, vamos dar uma atenção para o pessoal morador de rua, que realmente está precisando uma atenção e um socorro imediato, como diz aí a dona Maria Tereza, e procurar resolver o que fazer, na verdade, para dar o devido atendimento a essas pessoas. Samuel Rodrigues de Campos, um abração. O Samuel está desejando felicidade a todos aí, um ano cheio de prosperidade. E ele postou esses dias, né, Samuel, um documento do nascimento dele de 1979, estava lá meu nome, viu, dona? Pediatra Ernesto, doutora Ernesto. Um abração para o Samuel e também para o Jacildo de Albuquerque, que é lá de Sorocaba, né? E o Jacildo está sempre acessando, a Genor Araújo Souza também. Um abração aí. O Agenor é irmão da vereadora Marialva, né? Um abração também, acompanhando o nosso trabalho, além do José Afonso, lá de Paulínia, o Cláudio Duarte Campinas, Leonardo Coelho, a Toninha, a Silvia, né? Também acessando o Cunichiro. Enfim, são os amigos que até agora eu já detectei aqui na nossa página. E vamos direto a Brasília, vamos dar duas matérias do Ano Novo, que foi já não foi de ontem, foi de antes de ontem, mas é importante. Uma é dando o resultado da Mega da Virada. 17 ganharam e cada um, o Titonelli, resolveria ou não? 18 milhões para cada um, tá bom ou não? Tá, né? Acho que tá bom, né? Em São Silvestre,
Os ganhadores da São Silvestre também estaremos mostrando na sequência. A Mega da Virada sorteou no último dia do ano de 2017 R$306.700.000. Esse foi o maior prêmio da loteria segundo a Caixa Econômica Federal. Os 6 números sorteados no último domingo foram 3, 6, 10, 17, 34 e 37. 17 ganhadores vão dividir o prêmio de cerca de R$18 milhões cada um. 6 apostas são de São Paulo, sendo 4 da capital e 2 em Guarulhos. Outras 3 são da Bahia, de Prado, Uruçuca e Cruz das Almas. No Paraná, o prêmio saiu para 2 apostas, uma em São João do Triunfo e Rio Azul e em Minas Gerais para Carmo do Cajuru e Contagem. Já no Rio de Janeiro, os sortudos foram um da capital e outro de Seropédica. Um apostador em Belém, no Pará, e outro em Brusque, em Santa Catarina, também acertaram na Mega. As apostas de Rio Azul e da capital paraense foram de bolão e vão dividir o prêmio. Na segunda faixa de premiação, para acerto de 5 números, 4.862 apostadores vão levar R$10.500 cada um. Quem acertou 4 números vai receber R$423. Segundo a Caixa, foram mais de 254.500.000 apostas em todo o país. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Uma queniana e um etíope venceram a São Silvestre na manhã deste domingo em São Paulo. Na competição masculina, o atleta da Etiópia, Dawit Admasso, conseguiu o bicampeonato com uma arrancada nos últimos 5 quilômetros. Ele foi campeão em 2014 e vice-campeão em 2016. Ainda entre os homens, uma queda atrapalhou o brasileiro Wellington Bezerra, o cipó. Aos 5 quilômetros de prova, ele e um queniano se chocaram e caíram, mas conseguiram se recuperar e terminar a prova. Já na corrida feminina, a queniana Flomena Cheite, que foi vice em 2016, dominou quase toda a prova e chegou em primeiro, dessa vez com larga vantagem. O Brasil não conseguiu pódio em nenhuma das categorias. A brasileira mais bem colocada foi Josiane Cardoso, em 10º lugar, e Ederson Vilela ficou em 11º. A edição de número 93 da tradicional corrida teve cerca de 30 mil participantes entre atletas de elite e amadores e aconteceu na manhã deste domingo pelas ruas do centro da capital paulista. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h19, sem muitas novidades com relação a São Silvestre. Sempre os africanos, nos últimos anos, têm dominado a prova e desta vez o desempenho dos brasileiros foi ainda inferior aos anos passados. Sempre tínhamos alguém no pódio, dessa vez ninguém no pódio, nem no masculino, nem no feminino. Então precisamos evoluir bastante. Pela TV Globo, mas ainda não foi confirmada pela assessoria do Planalto e pela equipe médica do presidente. O fato é que Temer ia viajar com a família no Réveillon para a Restinga de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro, mas por conta do estado de saúde, recebeu recomendação médica para ficar de repouso em Brasília. Aos 77 anos, Michel Temer ainda está com uma sonda na uretra devido a uma cirurgia feita no dia 13 de dezembro. A piora no quadro de saúde do presidente começou a dar mostras no fim de outubro. Desde então, chegou a ser operado 3 vezes no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Numa cirurgia cardíaca, colocou 3 estentes em artérias coronárias. Além do cancelamento da viagem ao Rio, o presidente foi orientado pela equipe médica a cancelar 4 viagens nas últimas semanas e permanece em repouso no Palácio Jaburu neste primeiro dia do ano. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho. Cidadania FM, 60 minutos. 2018, ano de eleições. Este pleito será diferente, com algumas mudanças nas regras eleitorais. A principal delas é o fim do financiamento privado. Esta será a primeira eleição geral sem doação de empresas para candidatos ou partidos. As campanhas serão abastecidas apenas com um fundo público, dinheiro de impostos da sociedade, para as eleições. A mudança foi aprovada com o intuito de reduzir a corrupção nas campanhas.
Mas para a cientista política Maria Tereza Kerbay, a proposta não tem uma boa regulamentação para atingir o foco inicial. Mas não foi feito nenhuma regra a respeito de como vai ser distribuído esses valores. O que está subentendido é que a cúpula do partido deve ratear o recurso da forma que ele entender melhor. Pessoas físicas poderão doar para as campanhas no limite de 10% da renda obtida no ano anterior. Vamos acompanhar outras mudanças. O tempo de campanha foi reduzido para 45 dias. A propaganda no rádio e na TV será menor, 35 dias. Serão proibidas propagandas cinematográficas. Todas as peças terão que contar com a presença do candidato. O TSE também proibiu o uso de qualquer tipo de veículo, inclusive carroças ou bicicletas, que divulguem áudios, jingles, spots dos candidatos. Carros de som só serão permitidos em carreatas, reuniões e comícios. Neste ano, também haverá a chamada cláusula de barreira. Os partidos só acessam um fundo partidário elegendo um número mínimo de candidatos. Os gastos para as campanhas também terão limite. 75 milhões de reais para campanhas presidenciais. Governadores terão entre 3 e 21 milhões de reais para gastar, dependendo do local. Para senadores, também há uma variação dependendo da localização, entre 2,5 e 5 milhões de reais. Já o teto para a campanha de deputado federal será de 2,5 milhões de reais. Para estaduais, 1 milhão. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 24 minutos, tá aí, novas regras eleitorais, hein? Não pode usar nem propaganda em carroça, pelo que disse o repórter aí. E tem, eu acho que muitas dessas mudanças são bastante interessantes. O controle do Caixa 2 é fundamental, né? E o financiamento, empresas não podem mais financiar, apenas pessoas, né? Dessa maneira vão tentar coibir o excesso aí do famoso Caixa 2, né, que todos os partidos, infelizmente, sempre assim o fizeram. Mandar um abraço para quem já acessou, a Toninha De Ângeles, o Flávio Zantoná, vereador, Samuel Rodrigues de Campos, lá de São Paulo, o Mauro Gonçalves Pérez, celebrante, também mandando aí um bom ano para todos nós. Um abraço aí para o Mauro, que é lá de São Paulo também, o Cláudio Duarte de Campinas, Nicolau Rodrigo, lá da Bicicletaria, a Mônica Kestner também acessando, Karen Ferraz, a Andy Liz, acordou cedo, hein, Andy? Com o nosso colaborador aí, Mayla Campos, o Ítalo Bertoni, Érica João Paulo Carvalho, César Ortega, lá de Bauru, José Eduardo Afonso Ward, lá de Paulínia, a Gi Soares, a Rosimeire Santos, bastante gente aí, pessoal em 2018 conosco aí no nosso 60 Minutos. Deixa eu fazer a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Estava dando uma olhadinha, a tendência de todos os dias, viu, Titonelli? Você que é nosso homem do tempo, só quinta-feira não chover, viu? Então, o pessoal, as donas de casa, né, o pessoal que trabalha aí as secretárias do lar, né, também, se quiser enxugar a roupa, viu, é só quinta-feira, porque todos os dias vai ter precipitação pluviométrica. Precisa avisar lá em casa, lá que está acumulada a roupa, viu? 15 graus de mínima e 26 de máxima hoje, com 14 milímetros de chuva, 51 a 98% a umidade relativa do ar, o sol nascendo às 6 horas e 34 minutos e vai se pôr às 20 horas e 5 minutos, horário brasileiro de verão. Portanto, tarde e noite chuvosas teremos hoje e também, como eu disse, nos próximos dias, sempre uma tendência aí para chuva em todo esse período. Portanto, é época também, como bem disse o Oswaldo no Titonelli, né, no seu programa Café Brasil de hoje, janeiro é mês das chuvas, mas o Tom Jobim falou que as águas são de março, pô. Como é que fica? Tem águas de março e as águas de janeiro também. Portanto, e tomar todo cuidado, que a cidade já está extremamente esburacada. Ontem eu fui até o Duílio Gambini, viu, Tonelli, para dar uma olhadinha lá naquela via de acesso. Realmente a coisa está complicada, hein? A gente tem que andar com muito cuidado, senão o pneu vai embora. Realmente os buracos estão aí
E teve até gente que, quando um ano atrás tomou posse, dizendo que os buracos e mato era problema de gestão, que o governo anterior não estava fazendo direito. E agora, passado um ano, como é que fica? É problema de gestão? É falta de recurso? Como é que é? Né? Não foi resolvido o problema. Então, uma coisa é discurso de posse, outra coisa é a realidade nua e crua do dia a dia de uma administração municipal. Justiça abre concurso para escrevente na região, diz o jornal Victoriano. Rapaz briga com a sogra e põe fogo na casa. Essa manchete do jornal Victoriano. Corpo de mulher encontrado no Lago São João, não é Largo não, Lago São João, lá em Arandu. Estava vendo lá uma moça de 38 anos que disse que ia dar um fim na vida, falou para os parentes, e se jogou no lago, hein? Que coisa, e o corpo foi encontrado. Avaré terá 21 dias entre feriados e pontos facultativos em 2018. Então, para quem gosta de uma boa sequência de feriados, está aí. Aliás, esse fim de semana deu para descansar bastante, né? E deu para festar bastante também, que não foi o meu caso. Eu mais descansei. Aproveitei e vi uns filmes, viu, dona Ellen? Assisti até um do Mr. Bean, viu? Que férias do Mr. Bean. Ele ganhou uma passagem para ir lá, ele mora na Inglaterra, né? E para ir para o litoral da França. É só atrapalhada, viu? Mr. Bean é um personagem bastante interessante, né? E interessante também para mim, né? Que ele é meio parecido com o Zezo, viu? O Zezo, meu irmão, já falecido, a gente tem uma certa fisionomia, uma certa semelhança, né? Muito interessante esse filme, Férias de Mr. Bean. Um rapaz foi preso por suspeita de atear fogo na casa da sogra durante a madrugada de segunda-feira, dia 1º, na Vila Operária, aqui em Avaré. De acordo com a PM, a mulher disse que entrou na residência em chamas por volta das 4h30, pouco tempo depois de brigar com o genro durante o Réveillon. Ela acionou o corpo de bombeiros, que foi até o imóvel na rua José Cassetari, na Vila Operária, e conseguiu controlar o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda conforme a PM, o suspeito de causar o incêndio foi localizado próximo ao local com vários pertences da sogra. Ele foi levado para a delegacia de Itararé, onde deve prestar depoimento e permaneceu à disposição da justiça. Não entendi essa. Por que foi para a delegacia de Itararé, Tetonelli? Será que é erro de redação aqui? Foi na Vila Operária aqui, então fica aí a informação que é do G1 de Itapetininga. Tá mal de genro, hein? Se foi ele realmente, discutiu com a sogra e fez isso, precisa confirmar naturalmente. A Delza Paula, professora, está também acompanhando o nosso trabalho aí, obrigado. População espera mais do prefeito de Avaré, Jô Silvestre, este ano, é o que diz aqui o jornal do Goiê. Jovem acusado de incendiar a casa da sogra, a mesma notícia que estava no jornal O Victoriano. Também um corpo de mulher encontrado no lago no Senderandu, que é aquele fato que nós já relatamos. Tem aqui até na briga do Goiê, que ele vive fazendo denúncia aqui, e está dizendo que crítica de jornalista não resulta em dano moral se fato é comprovado. A argumentação, certamente, ele está tendo alguns problemas com as denúncias que vem fazendo, e é sempre assim, né? Na verdade, quando se fala a verdade, às vezes as pessoas partem para a via judicial. Moradores precisam colaborar com a limpeza, sem dúvida, é fundamental que todos nós temos que colaborar com a limpeza aí da cidade. Não pode jogar. Aliás, até vi no Face esses dias uma pessoa sendo filmada, uma mulher sendo filmada. Ela estava varrendo em frente ao comércio dela, isso não é em Avaré, não, em outra cidade, e assim, cuidadosamente ela tirava toda a sujeira e jogava, sabe onde? Naquelas bocas de lobo que ia cair num riacho, viu? Fazia, quer dizer, não pode, né? Jogando toda a sujeira da frente da calçada, da rua, nesse lugar, ao invés de colocar num saco de lixo adequado para depois ser encaminhado para o aterro sanitário. Quer dizer, assim não pode estar colaborando com os satos, né? A proliferação de baratas, satos e outros bichos aí. Aliás, o Hélio Ribeiro sempre falava isso, né? Quando ele fazia programa na década de 80, 90, né? Jogue bastante lixo no terreno ao lado da sua casa. Os ratos irão até a sua casa agradecer, viu? Mais ou menos assim. Então, todo mundo tem que tomar os devidos cuidados aí.
Vamos a mais informações direto de Brasília. No Rio Grande do Norte a situação está complicadíssima e a Força Federal foi até lá dar uma mão para a polícia local. E temos também a mensagem do Papa para o ano de 2018. Rio Grande do Norte registrou um Réveillon tranquilo. Essa foi a avaliação do ministro da Defesa, Raul Jungmann. O ministro participou de coletiva nesta segunda-feira em Natal, onde mostrou dados que revelam a queda nos índices de violência no estado. Desde a chegada dos 2.800 militares das Forças Armadas na região, os registros de homicídios caíram de 18 no dia 29 para um caso na primeira madrugada de janeiro. Para Jungmann, a missão de restabelecimento da segurança local foi cumprida com o início da Operação Potiguar 13 em Natal e em Mossoró. Nós viemos aqui e prometemos restaurar a ordem, restauramos. E os números estão ali. Todos os índices indicadores, seja de morte, de roubo, assalto, todos eles caíram verticalmente. O trabalho dos militares se soma ao efetivo da Força Nacional e da Guarda Municipal de Natal, que assumiram o trabalho ostensivo de patrulhamento em áreas urbanas. O reforço foi necessário devido à operação padrão adotada por policiais militares e civis no estado desde o dia 19 de dezembro. Eles protestam contra o atraso salarial e a falta de estrutura para trabalho. O ministro reconheceu as dificuldades, agradeceu aos agentes que permaneceram em serviço e fez um apelo pela volta dos que ainda estão fora de atuação. Os que não o fizerem, há uma decisão agora legal que os senhores sabem e que deve ser cumprida, porque a população precisa do seu trabalho e da sua proteção. A previsão é que as Forças Armadas permaneçam no Rio Grande do Norte até o dia 15 de janeiro. Na manhã desta segunda-feira, um membro que participava da operação foi encontrado morto num alojamento militar em Mossoró. Ainda não foram divulgados a identidade do militar e nem mais detalhes sobre o ocorrido. A agência Rádio Web, com informações do Rio Grande do Norte, Denise Coelho. Cidadania FM, 60 minutos. O Papa Francisco pediu neste primeiro dia do ano que fiéis rezem por um futuro de paz em 2018, em especial para imigrantes e refugiados. O Sumo Pontífice destacou que muitos deles estão dispostos a arriscar suas vidas em uma jornada que é muitas vezes longa e perigosa, e enfrentam tensão e sofrimento. Segundo Jorge Bergoglio, não podemos apagar a esperança nos corações deles, nem sufocar as expectativas de paz, que é um direito de todos. É importante que da parte di tutti, istituzioni civili, realtà educative, assistenziali ed ecclesiali, ci sia l'impegno per assicurare ai rifugiati, ai migranti, a tutti un avvenire di pace. Ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno com generosità. O pronunciamento foi feito nesta segunda-feira, durante a primeira missa do Ângelus, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Depois, o Papa cumprimentou cerca de 40 mil fiéis na Praça de São Pedro. Ele também aconselhou as pessoas a abandonarem a chamada bagagem inútil, como conversa vazia e consumismo banal, e terem mais diálogo com Deus. O 1º de janeiro é celebrado como o Dia Mundial da Paz pela Igreja Católica. Agência Rádio Web, com informações de agências internacionais, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 36 minutos, esta é a Cidadania, trazendo as informações aí deste começo de ano. A gente agradecendo a boa audiência no Face que nós estamos tendo aí. Obrigado ao Fernando Caran, Regiane de Branco, Geni Brandão, todas e todas aí acessando a nossa página, com certeza. Dá uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos aqui na nossa página do Face. Mas antes, mandando um abraço para a Mayla Campos e para a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, que é lá de José Bonifácio e sempre está nos acompanhando aí
também, né? O Mauro Gonçalves está dizendo que as águas de março fecham o verão. Risos, né? Ela escreveu RS. De verdade, é a letra, né? A grande letra da grande música, das mais importantes, do Tom Jobim. Aliás, nesse final de semana, nesse feriado prolongado, assisti a um vídeo, A Casa do Tom, recomendo, viu? É um documentário feito pela esposa dele, a Ana Jobim, e ela mostra fotos, vídeos da infância da criançada, aqueles saraus musicais maravilhosos, que tem a presença de muita gente importante, Caymmi, Chico Buarque e todo aquele pessoal que frequentava a Casa do Tom. Vale a pena dar uma olhadinha, chama-se A Casa do Tom. E a Ana Carla Souza Vieira também acessando a nossa página, ela que é funcionária lá da Câmara Municipal. E vamos em frente, mostrando aí mais informações aqui na Cidadania FM. Eu estava dizendo que ia dar uma olhadinha nas últimas postagens, uma delas é muito bonitinha, é o seu João, né, até narrado em inglês até aí, é interessante, aliás, tem texto em inglês e tem também ele é um brasileiro, na verdade, o relacionamento que ele tem com um colibri, beija-flor, muito bonitinho o vídeo, vale a pena dar uma olhada aí, postamos agora de manhã na nossa página aí. E outra também interessante e triste ao mesmo tempo, uma cadela desesperada com fogos de artifício pulou do 3º andar em Goiânia. E o pessoal filmou, porque ela ficou pendurada na grade até que ela caiu. E o pessoal deu tempo de colocar um lençol, viu, Teodonelli, embaixo, e conseguiu, daquela raça Shih Tzu, né, conseguiu cair no lençol e todo mundo aplaudiu, né? É uma cachorrinha de 11 anos, já um pouco idosa, portanto, e tudo terminou bem aí. Acho que não tinha ninguém na casa, porque ela ficou assustada com os fogos de artifício. E a tendência atualmente, muitas cidades já estão fazendo, é justamente fazer fogos de artifício, só o fogo sem o ruído, sem o estampido, sem o estrondo dos fogos. Me deu a impressão, não sei se eu estou enganado, Vitor, lá de casa eu não ouvi muitos fogos desta vez. Tinha menos, não tinha, pelo menos de onde eu moro, eu ouvi, né, os cachorros responderam latindo, viu? Mas não foi uma coisa tão exagerada. Eu acho que até a tendência, e vai ser elaborada uma lei, nós estamos com a ideia de fazer essa lei, mas pelas postagens eu vi que a vereadora Dalgisa já teria feito um projeto de lei nesse sentido. Então, vamos conversar com ela para que a gente também assine conjuntamente aí, para que permita-se apenas os fogos, não o ruído dos fogos. Florianópolis, não houve, mas tem várias cidades, Campos do Jordão, Bauru. Eu tenho uma postagem de um ano atrás, nessas lembranças que o Face manda para a gente, eu até tinha me esquecido, eu já tinha postado uma que em Bauru já havia. Monte Sião, o prefeito fez um decreto lá, olha, atendendo o pessoal da proteção animal, o pessoal se preocupa com idosos, com pessoas com deficiência também, nós não vamos soltar fogos com ruído esse ano. O prefeito de Monte Sião assim o fez, é um bom exemplo aí. E outro exemplo bonitinho que nós fizemos foi um elefantinho que caiu num buraco e foi resgatado. Precisa ver a alegria da mãe, viu? Os elefantes são bem inteligentes, tá? Ela fez até um gesto quando o elefantinho se agregou novamente à manada, ela fez um gesto lá de agradecimento para as pessoas, viu? A mãe elefante. Qual que é o feminino do elefante? Elefante fêmea, ou é aliá, ou é elefoa? Agora você quer ver. Acho que era aliá. Estou me lembrando assim dos tempos da aula do Serrano. Se puder dar uma olhadinha aí no Google para nós aí, daí a gente confirma já já. São 13h41, o tempo passa rapidinho. Aliás, houve até um movimento muito legal neste final de semana, na passagem de ano aí, e o pessoal ativista animal esteve lá no Largo do Mercado, nós estivemos também, e muito legal. E depois o Face deu uma série de comentários, teve uma grande repercussão a postagem que nós fizemos, que outras pessoas fizeram também. O Mauro Gonçalves Pérez, que é celebrante lá de São Paulo, cerimonialista, celebrantes, que é aliá, viu? Falou, tá falado aí, já. Mas, então, depois você acha aí, o seu Google também é mais lento que o Google do Mauro Gonçalves, que está lá em São Paulo.
Abração, André Honori, também assessor, a Silvia Beltrame também, e outras pessoas que a gente manda um abraço já já. E voltamos a Brasília. A ONU prevê conflitos em 2018 e aumento da desigualdade. Que coisa, não? A desigualdade já é enormemente presente na sociedade atual e há tendência a agravamento. E semáforos sonoros até 2020. O secretário-geral da ONU divulgou uma mensagem de Ano Novo sobre os desafios a serem enfrentados em 2018. Antônio Guterres, que está há um ano no cargo, lembrou que no início de 2017 fez um apelo sobre a paz. Dessa vez, foi um alerta sobre os problemas mundiais. Os conflitos aprofundaram-se e novos perigos emergiram. A ansiedade global relacionada com as armas nucleares atingiu o seu pico desde a Guerra Fria. As alterações climáticas avançam mais rapidamente do que os nossos esforços para as enfrentar. As desigualdades acentuam-se e assistimos a violações horríveis de direitos humanos. Os nacionalismos e a xenofobia estão a aumentar. Para o secretário-geral da ONU, é possível tornar o mundo mais seguro. Por isso, pede o engajamento de líderes internacionais. Estreitem laços, lancem pontes, reconstruam a confiança, reunindo as pessoas em torno de objetivos comuns. Antônio Guterres acredita que a união é o caminho para a solução de conflitos. Da agência Rádio Web em São Paulo, com colaboração para a Rádio ONU, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Os semáforos sonoros de todo o país para as pessoas com deficiência visual serão padronizados até 2020. A resolução foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito do Ministério das Cidades em 2017. Uma das mudanças que vão entrar em vigor é a identificação dos equipamentos com sinalização em braille e alerta com mensagem verbal de indicação para orientar o pedestre. Para isso, o usuário deve manter o botão de acionamento apertado por 3 segundos e será emitido um som de travessia que será reproduzido durante o tempo de verde e de vermelho. Para João Felipe, especialista em orientação e mobilidade da Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, a nova regulamentação reforça os direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão e vai beneficiar também idosos e pessoas que andam distraídas com o celular na mão. Se você olhou, viu que está lá sinal verde para você e de repente está com uma sonorização, daqui a pouco muda a sonorização, chama a tua atenção, você olha e vê que lá que está com um vermelho intermitente, então você já acelera um pouquinho, então você já tem um estímulo ali para todo mundo. Em São Paulo, onde a tecnologia está mais difundida no país, existem apenas 8 semáforos acessíveis para atender cerca de 2.700.000 pessoas com deficiência visual. João Felipe explica como é a realidade hoje. Muitas vezes, a única opção que sobra é ele atravessar acompanhado de uma pessoa que enxerga, que daí usa uma técnica que é a chamada técnica do guia vidente. Eles aprendem também a fazer esse acompanhamento, estão também num certo controle do que está acontecendo para fazer a travessia, mas é sempre um momento que ele depende de alguém. Com a nova legislação dos semáforos sonoros, a tendência é que o Brasil suba de posição no ranking mundial que avalia o progresso social. Atualmente, o país ocupa a 43ª colocação na lista. A agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 45 minutos. Vamos registrar aqui a audiência da dona Nilda Argentina Quartucci, lá de Buenos Aires. Escreveu para nós aqui, viu, Titonelli? Para Feliz Nuevo Año, senhor Albuquerque. Obrigado aí, a dona Nilda, que está lá em Buenos Aires. Um abraço, hermano, um grande abraço. Acho que é outro nome, como é que é abraço em castelhano mesmo? Daqui a pouquinho eu me lembro. Um abraço aí para a dona Nilda, está lá em Buenos Aires. O Mauro confirmando que pode ser aliar e elefanta. Você não achou aí? Aliar e elefanta, segundo o Mauro Gonçalves passou para a gente. Obrigado a Doris Pisa, também mandando um feliz Nuevo Año para nós. Outros, né? É isso aí. Obrigado para a Doris Pisa. E também um registro aqui importante do Alberto Santos Neto, que falou o seguinte... desejando boa tarde a gente retribui aí. Presenciei em minha casa o meu cachorro desesperado com os fogos, embora poucos os fogos, mas houveram. O desespero dele foi tal que estourou uma grade com as patas
embora seja grande, mas fiquei impressionado com a força empregada pelo cachorro, pelo cão, em razão do desespero do ruído que, como a gente fala sempre, né? O ouvido do animal, assim como o olfato, é muito mais apurado que o nosso, né, Titonelli? Você que entende de cachorro aí, Titonelli é um grande cuidador de animal aí, viu? Tem lugar para mais alguns lá? mas é fato mesmo, o ouvido é muito sensível. Então, confirma isso que o Alberto Santos Neto, obrigado aí pela contribuição. E a dona Nilda Argentina Quartucci, lá de Buenos Aires, disse que é abraço, com Z, abraço é abraço, né? É isso aí, desde Buenos Aires. Obrigado aí, dona Nilda, continue conosco aí, que a gente agradece muitíssimo. Vamos então a mais informações, daqui a pouquinho as manchetes do Jornal Estado e também do site UOL e uma passadinha rápida no Twitter e daqui a pouquinho. Vamos a essas duas matérias outras aqui, a Casa Própria, inclusive vai voltar em financiamento para os cotistas e também está dizendo o governo atual que ferrovia vai ser prioridade agora. Será? Tomara, né? Vamos lá. A Caixa Econômica Federal retomou nesta terça-feira a linha de empréstimo imobiliário pró-cotista. Também será elevada de 50% para 70% a cota do financiamento de imóveis usados. A modalidade de financiamento tinha sido suspensa no início de 2017 e é destinada a trabalhadores com conta no FGTS. O economista Eduardo Lamas explica que a retomada é possível porque os recursos para financiamento, como investimento na caderneta de poupança, começaram a retornar. Das baixas captações na poupança. Então, quando entra pouco dinheiro na poupança, ou em termos líquidos, foi o que aconteceu, teve mais saques do que depósitos, a Caixa e os outros bancos, principalmente a Caixa, tem menos condições de ofertar linhas de crédito, né, para financiamento habitacional. O que aconteceu é que, né, no final do ano as captações voltaram a aumentar na poupança, então isso abriu mais possibilidades de crédito. Essa é a linha de crédito mais barata depois do Minha Casa Minha Vida, com taxas de juros que vão de 7,85% a 8,85% ao ano. O professor de Economia da Univates alerta, no entanto, que consumidores devem manter a cautela na hora de contrair o empréstimo. A probabilidade das pessoas ficarem desempregadas não é tão baixa assim nos próximos meses. Enquanto a economia não retomar um crescimento mais sustentável, a atitude deve ser de cautela, né? Porque é bom lembrar que as pessoas, ao fazerem o financiamento imobiliário, estão assumindo um compromisso de longo prazo e comprometendo uma parte significativa da sua renda. No ano passado, foram contratados pelo pró-cotista mais de 6 bilhões de reais, 2 a mais do que o disponibilizado para empréstimo pela modalidade nesse ano pela Caixa. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. O ministro-chefe da Secretaria de Governo afirmou que em 2018 o Palácio do Planalto vai se dedicar intensamente à criação de parcerias para destravar a malha ferroviária do país. A intenção de Moreira Franco é fazer uma entrega robusta de projetos que tratam de investimentos em ferrovias. O ministro é responsável pelo programa de parcerias e investimentos da gestão Michel Temer. Segundo ele, o modal ferroviário seria o melhor para o escoamento da produção agropecuária brasileira, que é pilar do desenvolvimento do país, segundo o ministro. Então nós temos que ter um compromisso com o país, e esse compromisso agora é mobilizar toda a nossa capacidade de trabalho da Secretaria-Geral do PPI para que nós possamos destampar esta perseguição, vamos dizer assim, demoníaca, que nos impede de ter uma estrutura ferroviária no Brasil. De acordo com Moreira Franco, dos 145 projetos tocados pela pasta, 70 foram concluídos em 2016 e geraram investimentos na ordem de 142 bilhões de reais, além de um reforço no caixa do governo de 28 bi. As perspectivas traçadas por Moreira Franco para 2018 também são positivas. De acordo com ele, o governo deve lançar 75 novos projetos e prevê um investimento total de 132 bi durante o ano.
O foco das ações serão o setor de transporte. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 52 minutos, últimas manchetes aqui, que estão no Estadão, na verdade. Em nome do PSDB, tem de ter viabilidade eleitoral, disse Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, disse o óbvio, né? Para o ex-presidente, se o candidato que unir o centro e tiver capacidade de aglutinação não for do partido, fazer o quê? Quem será que vai unir, não? Protestos contra o governo do Irã deixam 13 mortos. Transação acima de R$30 mil terá de ser informada à Receita Federal. Plano tem de pagar remédio para esclerose múltipla. A partir de hoje, mais 8 medicamentos para câncer e um remédio imunobiológico para esclerose múltipla terão de ser cobertos por planos de saúde, segundo o rol de procedimentos da Anvisa. A associação reclama do impacto financeiro para as operadoras. Velocidade de trens é a menor dos últimos 15 anos. A foto mostrando o pessoal aí ajeitando os trilhos. Vamos ver se o governo vai dar a mesma prioridade para as ferrovias. Copa São Paulo tem 128 times. Está inchando a Copa São Paulo, hein? Mas o predomínio e o domínio, na verdade, ficam restritos aí a 4 grandes clubes. Rebelião em Goiás deixa 9 presos mortos e 14 feridos. Isso aconteceu na passagem de ano, aí, que coisa, não? Também no site UOL, nós temos aí planos de saúde, vão ter de arcar com remédios contra câncer e esclerose, que nós comentamos. STJ já debate possível condenação de Lula. Para ministros, veredito negativo por 3-0 será fatal para ex-presidente. É o que diz aí a matéria do UOL. Concessionárias investirão 8,2 bilhões em estradas, segundo a Artesp, projeção das próprias empresas para 2018. Se Venezuela prende militar que teria matado mulher em fila por carne. Que coisa, hein? PT fará a inauguração extraoficial do viaduto Dona Marisa Letícia em São Paulo. Foi aprovado pela Câmara, sancionado pelo presidente da Câmara, e o prefeito que estava viajando, né, como sempre, o Dória, teria suspenso aí os eventos de inauguração desse viaduto e quer mudar o nome, inclusive, que foi concedido pela Câmara Municipal lá de São Paulo. Aparecida de Goiânia sob tensão, mais de 100 presos ainda estão foragidos após rebelião em Goiás. Homem é preso depois de tentar jogar veículo roubado contra PMs. Ruas brasileiras são cheias de armadilhas para motociclista. Em Avaré não é diferente. Gel contraceptivo masculino será testado em abril nos Estados Unidos. São todas as matérias aí que estão no site UOL e mais algumas ainda. Temer desiste de nomear Pedro Fernandes para o Ministério do Trabalho. Juiz veta a verba de saúde para pagar policiais no Rio Grande do Norte. Alckmin deve provar que consegue unir centro, diz Fernando Henrique Cardoso. É aquela questão da viabilidade eleitoral e o poder de aglutinar o centro. Que a direita está o Bolsonaro, a esquerda está o Lula, por isso que o Fernando Henrique fala isso. E Lula, como todo mundo sabe, está cada dia aumentando mais a sua popularidade, a intenção de voto e diminuindo a rejeição. Lava Jato no Rio avança e supera Paraná em número de operações. São aí informações que nós temos. O resto é mais comemoração. Neymar comemorando lá em Fernando Noronha com uma artista aí, como é que é o nome dela? Bruna, acho que Marquezine, se não me engano é esse o nome, né? Tá aí. Vamos ver se joga bola, né, Tonelli? Copa do Mundo tá aí, né? Vamos ver se de fato vai mostrar competência em campo. Parece que aí nós vamos deixar para vocês aí essas matérias gravadas. Idade gestacional, novo método para determinar. Também a resolução sobre vacinas da Anvisa. E o História Hoje falando aí da patente de fotos que aconteceu há 180 anos atrás. Ok? Um abraço para Simone Vitor, também para, deixa eu ver quem mais que eu anotei aqui, a Maria Eduarda Barreto e Maria Helena Godoy Piazza também. Um abraço para todos, volto amanhã com mais informações aqui na Cidadania
FM. Até lá. 60 minutos. Aos amigos do Face, até amanhã também. Tá ok, amigos e amigas? Até mais.